noite. Quero agradecer a presença de todos vocês, viu? Que bom que vocês vieram. E a gente vai começar com o Nevoeiro, música autoral. E vamos de som. Bom, a música instrumental demorou muito para ter um espaço definido aqui na cidade de Feira de Santana. E acho que essa é uma realidade geral quando se trata desse tipo de música no Brasil. Assim como em outros lugares, aqui em Feira de Santana, o lugar comum onde se praticava esse tipo de música ficava restrito aos ensaios nas sedes das bandas de bailes, que adicionavam esses temas clássicos de jazz nas aberturas dos shows que elas faziam. As primeiras jams começaram a acontecer entre 2001 e 2002, quando um grupo de músicos começaram a se reunir na garagem do músico multi-instrumentista Rogério Ferrer. A partir daí terminou virando um ponto de encontro ali entre músicos que gostavam de tocar e de apreciar, e pessoas também que não tocavam nenhum instrumento, mas queriam apreciar a música instrumental. O pessoal do jazz, a gente se conhecia através das bandas, né? Com colegas de trabalho, né? E aí um estudava uma coisa e mostrava um disco ao outro. E dessa forma ia criando essa relação, né? E aí a partir disso um convidava o outro para tocar e estudar, né? Como o acesso era bem restrito assim, pouca gente tinha coisas, né? Discos, então era bem escasso, né? Então quem tinha aí convidava os mais chegados para conhecer as coisas, né? Não tinha um repertório assim formado, a gente tocava algumas canções, eu começando esse processo de música instrumental. Depois vieram grupos, o primeiro grupo de música instrumental aqui em Feira de Santana que eu tenho conhecimento foi os Gatos Pingados, liderado por Galiano. Depois houve um projeto também muito importante, não chegou a tocar, mas produziu um disco de altíssimo nível, que foi o pianista Júnior Silva, com Caco de Vidro. E aí nós montamos o Quaternária, né, que é o grupo que eu tenho com o Rogerinho, Adson Júnior e Anderson Silva, em 2008. E aí, a partir de um convite do pianista Tito Pereira para abrir o seu show do Anima Trio, na época, em 2008, e aí começaram a surgir, a partir desse show, os convites, né, em alguns bares. Depois nós montamos alguns projetos, como o Acorde para o Som. Tinha a Quinta do Jazz no Arte Brasil, depois veio o Antiquário. E logo em seguida, retomamos para o JECA. Acontecia adiando, né? Na minha casa, eu convidava colegas, músicos, né? E para a gente pôr em prática repertório, né? E tocar, né? Nos divertir. E acontecia aos domingos, assim, meados dos anos 2000, final dos anos 90. E dessa forma, né? Depois a coisa foi se profissionalizando mais, né? Aí teve o lançamento do disco do Anima Trio, Tito, né? A Jam como um evento musical, acho que ela vai ter uma questão em comum, né, a todas as jams que acontecem, né,
E a questão do tema, que é uma base ali para nós improvisarmos, a forma. Então, assim, eu acho que tem elementos que são únicos, no caso da Jan. Eu acho que a música feirense, que nós introduzimos no repertório, né? E elementos da nossa música nordestina. Então, mas eu acho que a Jan, ela tem essa característica básica, que é o respeito ao tema e à forma da música. E a improvisação é livre, mas, assim, claro, seguindo, né, algumas convenções da música instrumental. Não sei como funciona a produção jazzística em outras jams, a não ser a jam no MAN, que acontece no Solar do Ião, em Salvador. Mas o que diferencia a jam na Cuca da jam no MAN e de outras jams que a gente acompanha via internet, talvez seja o repertório. A gente toca standards do jazz americano, mas a maioria das músicas do nosso repertório é de música brasileira, mais especificamente de música nordestina. Né? Então é muito comum ouvir Sivuca, Hermeto, Dominguinhos, Gonzaga, entre outros compositores nordestinos, no repertório da Diana. Eu acredito que a particularidade do jazzística de feira é essa questão da roça com a cidade, né? Da Ferrari na pista ou do lado de uma carroça, né? Então, na música reflete nessas coisas. O asfalto e o mato tá tudo embrenhado, né? Interligado.
a ideia de ter um local no centro da cidade a fim de formar um público maior do que nos bares já existia. Inclusive houve uma tentativa de recolhimento de assinaturas de vários músicos no intuito de conseguir um espaço no Cuca, mas por algum motivo o Cuca terminou não cedendo. Na época o Cuca terminou não cedendo. Nós já tínhamos a questão da música instrumental em alguns bares aqui da cidade, e essa ideia surgiu a partir de uma ida minha e de Juliana, que é minha esposa, que depois veio a se tornar produtora, e quem deu a ideia, né, da Diana Cuca. Fomos assistir a Janumã, e como ela tem essa questão com a produção, entusiasta, falou, poxa, de repente a gente poderia levar um projeto semelhante a esse lá para a Feira de Santana. A princípio a gente ficou, será que rola? Como é que a gente conseguiria? Eu lembro que ela fez um projeto, levou até para um diretor de teatro, se eu não me engano, Márcio Scher na época, acabou não rolando. E em 2014 nós conseguimos realizar, né? Eu nasci em Feira de Santana, mas por um tempo vivi em outra cidade e retornei para a feira em 2012. Sempre fui muito antenada, né, com as artes, gostava de frequentar shows, espetáculos, e aí foi natural que eu acabei procurando os espaços em que estavam acontecendo movimentos que me interessavam. Nesse processo eu já conhecia o Rogério Ferrer, depois conheci o Gilmar Araújo, um trabalho de música que a gente fez, porque eu também canto, e a partir daí comecei a frequentar alguns espaços que estavam rolando apresentações de música instrumental, né? Eu percebi que os meninos tinham um trabalho bem consistente, que faziam isso há bastante tempo, mas geralmente na casa de amigos, né? Na casa deles mesmos. E na época eles também fizeram um projeto chamado Acorde pro Som, que eu comecei aí, que era no antigo bar antiquário, que era aos domingos. Depois começou a surgir a quarta de jazz, e a quarta de jazz começou a acontecer lá no Jeca, que é um bar aqui em Feira bem tradicional, da cena alternativa. E essas sessões de música instrumental começaram a acontecer semanalmente, e eu sempre estava indo assistir e fazendo alguma divulgação ali, ajudando eles com as fotos. Então, assim, era um movimento pequeno, porém bastante consistente, que acontecia tanto na casa de alguns músicos quanto nesses bares que eu citei. E a grande dificuldade no início, acho que primeiro foi conseguir o espaço, foi tranquilo, a parceria com o CUCA, né, o Centro Universitário de Cultura e Arte, mas sobretudo a questão técnica, o som. Eu lembro que nas 2 primeiras edições a prefeitura entrou como patrocínio, e logo em seguida as dificuldades eram em relação à locação de som, que é a questão financeira, né, a maior, já que a gente tocava de forma gratuita. A participação dos músicos, a feira ainda está caminhando nesse processo de música instrumental, então a participação era aqueles mesmos músicos que se encontravam na casa de Rogerinho no ano 2000. E a participação do público em geral eu considero muito boa, porque aquele processo do boca a boca, a falta de um projeto musical diferente, né? A música instrumental não era tão conhecida aqui em Feira de Santana, então acho que chamou a atenção. E eu acho que a participação do público ela foi crescendo de forma natural
né? E muito natural mesmo, do boca a boca, já de contar, o pessoal já se perguntava nas redes, hoje tem jam, geralmente era uma vez por mês, e eles saíam se marcando nas publicações e chamando, e eu acho que basicamente seria esse processo assim mesmo, bem natural de participação, tanto dos músicos na jam tocando, quanto a participação do público. Acho que virou um projeto em que o pessoal já esperava para ir, né, nesse domingo que era único, uma vez por mês. Eu só fui perceber a importância da Jam Cuca com o passar do tempo. A Jam, ali na Arena de Teatro do Cuca, se tornou um ponto de cultura, um espaço que a gente realmente queria, da forma como a gente realmente queria. Né? Um lugar onde as pessoas chegassem no domingo à tarde, curtissem, ouvissem música instrumental, fizessem amizades e saíssem dali satisfeito com o que ouviu, com o que aconteceu ali. Isso foi muito gratificante pra gente. Bom saber também que outros projetos, né, de jam session com outros formatos terminaram acontecendo muito provavelmente por conta da influência, né, da Jam Cuca. E assim como outras bandas de música instrumental também que surgiram, né, com outros formatos também, com outros músicos. Isso foi muito bom e deixa a gente muito feliz. Então, a gente fez o projeto, a gente escreveu e ficou pensando quais espaços poderiam receber o projeto, né? A princípio, eu pensei em praça, eu pensei no Teatro Amélia Amorim, fiz um primeiro contato com o pessoal da prefeitura, deixei o projeto lá e aí não caminhou muito, até que eu pensei, o Cuca, né? Seria o lugar ideal. Eu acho que o Cuca tinha, eu até comentei isso com os meninos na época, que tinha uma vocação já natural, porque lá que aconteciam as aulas de música, de licenciatura em música da UFES, então um lugar que sempre teve uma tradição, né, de música instrumental, de ter sido desde a época do seminário de música, um lugar de estudo, enfim, de vários instrumentos. Então, para mim, era natural que houvesse dentro do Cuca, que o Cuca recebesse um projeto de instrumental dos próprios alunos da UFES, né? Então, da banda base, a maioria dos músicos era licenciando em música pela UFES, então a coisa para mim se encaixou muito bem. E foi exatamente assim. O Cuca recebeu a gente super bem, a gente apresentou a ideia, eu escrevi o projeto, a gente apresentou e as coisas foram fluindo, e eles foram fornecendo as pautas pra gente. Então, assim, na época existiu até um comentário que no domingo não acontece nada no Cuca, e o domingo era o dia que a gente queria. E de fato, foi o primeiro projeto que começou a acontecer, fora o teatro, né, o primeiro projeto de música que aconteceu aos domingos. Então eles abriram os domingos pra gente. Então as portas foram se abrindo e a gente foi fazendo e se instalou no Cuca. E depois a gente fez circulação em outros lugares, mas a nossa casa, a casa que nos recebeu foi o Cuca. E todo aquele espaço aberto, espaço verde, né, um espaço muito propício para receber música no final da tarde. Então, assim, tudo que a gente imaginou que aconteceria acabou se realizando, com muitos jovens vindo para poder conhecer aquele estilo de música, e ficavam, enfim, muitas famílias também vinham por conta do horário, ser um horário propício, então crianças, jovens, famílias inteiras. E assim a gente começou com uma receptividade muito legal, tanto do público quanto do público.
falar, mas eu acho a Jana Cuca um projeto incrível, que foi super positivo para a música instrumental local. Foi um projeto que ampliou, né, trouxe esse protagonismo, ampliou, deixou mais visível para a cidade a qualidade da produção musical instrumental, né? Então, o que faltava naquele ambiente efervescente que já existia da música instrumental era ampliar, era dar visibilidade, era chamar público. E a intenção da gente era a formação de plateia. E eu acho que isso aconteceu. Então foram 5 anos de atuação muito forte na cidade, com uma receptividade super legal do público, do Cuca, dos músicos. E eu acho que foi um marco, assim, tanto positivo para a música, para os músicos, quanto positivo também para a visão acerca do tipo de produção local, né? Como foi importante, da forma como tudo aconteceu, dar destaque também para esse trabalho de produção que foi feito por mim e também foi feito pelos músicos, né? Então nós formamos um grupo de produção e aprendemos ao longo do caminho também as ferramentas da produção cultural. A gente foi melhorando cada vez mais, então assim, teve 2 benefícios, tanto para a música, tanto como ferramenta para os próprios músicos, acerca da forma de se produzir, enfim, tudo que a gente aprendeu ao longo do processo para escrever projeto, para colocar o projeto para acontecer, divulgação, enfim, foi uma escola, assim, para a gente também nesse sentido. E eu acredito que deixou um legado super importante para a música, para a arte e também para a produção cultural local. É isso.